E aí, ó, Pernambuco, ó, questão adoro, questão muito boa para você aprender as revoltas. Tu pode aprender as revoltas em uma só questão, tá? Aqui, ó. Pernambuco, um verdadeiro barril de pólvora. Opa, como assim um barril de pólvora? Ao longo da história política do Brasil, desde a colônia até o segundo reinado, tá? Pelas mais variadas razões e circunstâncias ocorreram nessa região alguns movimentos de rebelião contra o sistema político vigente. Entre diversos movimentos é correto afirmar, vamos lá, vários, ó, Insurreição Pernambucana, Confederação do Equador, Pernambuco, Revolução Pernambucana, Guerra dos Mascates, Pernambuco e Revolução Praieira, Pernambuco, tá vendo? Pernambuco realmente foi um barril de pólvora. Então dessas 5 revoltas que aconteceram em Pernambuco, vamos ver aqui qual que está correta. Insurreição Pernambucana eclodiu em razão dos desentendimentos entre lusos brasileiros e os holandeses, devido à mudança na política econômica exercida pelo Conde Maurício de Nassau, que proibiu a instalação das câmaras dos escabinos. Não foi isso, tá? Tá tudo certinho aqui. Foi uma briga entre lusos brasileiros e holandeses no momento que Maurício de Nassau foi demitido pela Companhia das Índias Ocidentais, e a Companhia das Índias Ocidentais estragou tudo aquilo que Maurício de Nassau tinha realizado. Ou seja, a intolerância religiosa foi embora com Maurício de Nassau, eles começaram a cobrar e ameaçar penhorar os bens dos senhores de engenho, então acabou acontecendo a insurreição pernambucana. Então não tem nada a ver com isso aqui de Câmara dos Escabinos. Tá vendo como é naval? Confederação do Equador, acontece no período de Dom Pedro I, primeiro reinado, 1824, que se espalhou por várias regiões do Nordeste. Foi um movimento contra o absolutismo de Dom Pedro. Tudo que eu estou falando aqui está correto, devido, sobretudo, à emenda constitucional conhecida como ato adicional. O ato adicional, gente, acontece em 1834, logo após a morte de Dom Pedro I em Portugal. Tá vendo como ela é venenosa? É assim que é colégio naval. Tá aqui, ó, ela tá toda certinha. Até aqui, ó, Dom Pedro I. Depois o veneno aqui, ó. Emenda constitucional conhecida como ato adicional. Não, tá errado. Revolução Pernambucana, 1817. Se é 1817, é período joanino, né? Vossa Majestade Dom João VI estava aqui no Brasil, fugiu de Portugal para o Brasil por causa de Napoleão. Foi um movimento que teve uma das principais causas, a contestação ao aumento da carga tributária. Exatamente, tá? Dom João, ele em 1817, ele vai aumentar as cargas tributárias para poder sustentar aquela corte parasitária que vivia no Rio de Janeiro. Em parte, tá aqui, ó, para sustentar a coroa joanina. Tá aqui. Essa não tem veneno, ela tá toda correta. Então, gabarito C. Porque olha só, de mascate. Envolveu a elite açucareira de Recife e a elite comercial de Olinda. Ou seja, a elite açucareira de Recife eram os senhores de engenho e a elite de Olinda eram os comerciantes portugueses. Em razão do descontentamento dos mascates, que eram os comerciantes portugueses, quanto à autonomia de Recife em relação a Olinda. Tá? Então, aqui, ó, quem estava descontente com isso, quem estava descontente era os olindenses. Aqui, o pessoal da Olinda. Tá vendo como ela é venenosa? Ela até confunde o professor aqui, ó. Envolveu a elite açucareira de Recife. Era Recife versus Olinda. Tá? E era Olinda e aqui era Recife. Tá? E quem estava descontente era a galera de Olinda, tá? Em relação à autonomia de Recife. Então, tá vendo? Eles inverteram tudo aqui para pegar o aluno desavisado. Então, tá aqui, ó, cuidado com esse veneno aí. E a Revolução Praieira acontece no segundo reinado, no governo de Dom Pedro II, tá? E está inserida dentro de um contexto de insatisfação em relação ao governo regencial, não, ao governo imperial de Dom Pedro II, tá? Esse veneno aqui tá mais leve, né, em relação a D, mas por eliminação, gabarito C. Ou seja, todos os itens aqui, tá? Estão errados, menos a C. Então, gente, fechamos aqui mais um bloco de questões, tá? E espero você até o próximo bloco. Tamo junto!